Olá, pessoal! Bom dia! Na nossa aula de história de hoje, vamos aprender sobre a população que formou a diversidade do Brasil. Olhando essa pintura de Luciana Mariano, podemos ver a diversidade da população do povo brasileiro. Essa população foi formada no nosso município, estado e país. É fácil encontrar em um mesmo local, até mesmo na nossa sala de aula, por exemplo, pessoas com diferentes características físicas, diversos tons de pele, tipos e cores de cabelos, cores e formato dos olhos e portes físicos. Essa diversidade é uma característica do povo brasileiro, que é resultado da miscigenação, isto é, a mistura dos diferentes povos. Nós somos descendentes dos indígenas que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores e dos conquistadores portugueses. Também descendemos de cerca de 4 milhões de africanos que foram trazidos da África e escravizados no Brasil. Dos europeus, portugueses, italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e ingleses, e também dos asiáticos, como os japoneses, coreanos, sírios, turcos, que deixaram o país de origem e vieram para o Brasil em diferentes períodos. Na época da chegada dos portugueses, lá em 1500, calcula que vinham espalhados pelo território e se tornaria o Brasil entre 3 e 5 milhões de indígenas. Atualmente, nosso país só tem o correspondente a aproximadamente 0,47% da população total do país, e a maioria dos indígenas vive na zona rural. Mas os indígenas deixaram muitas heranças para nós. Entre elas, hábitos como andar descalço. Foi um hábito que nós herdamos dos indígenas. Outro hábito é sentar de cócoras. Isso mesmo. Essa maneira de sentar que nós herdamos dos indígenas. Tomar banho todos os dias e tomar banho nos rios também foi uma herança que nós herdamos dos povos indígenas. Fazer cestaria. Deitar na rede. Cultivar a mandioca. E algumas palavras do nosso vocabulário, como arapuca, açaí, tamanduá, perereca. E também algumas lendas e mitos do folclore indígena que fazem parte da nossa cultura. Foram trazidos do continente africano contra a própria vontade milhões de negros de diferentes grupos étnicos, com várias culturas diferentes. E hoje há muita influência desses grupos na nossa cultura, como instrumentos musicais como o berimbau, a cuíca, o candomblé,
a capoeira. E também músicas e danças como o samba, o maracatu, e algumas palavras como cafuné, bafafá e fuxico. São palavras de origem africana. Na culinária também temos alguns exemplos, como bobó, o acarajé e muitas outras delícias. A influência africana também é vista facilmente na moda, em estampas e acessórios. Os portugueses foram os colonizadores do Brasil. Deles herdamos a forma de organizar os povoados e as cidades, a língua portuguesa, o cristianismo e alguns festejos como o Natal e a festa junina. Da Europa também vieram a partir do século XIX muitos imigrantes de diferentes países. Mais tarde chegaram aqui também imigrantes asiáticos. Os imigrantes dedicaram-se a várias atividades econômicas, como agricultura, pecuária e comércio, além das atividades artesanais. Alguns estilos de arquitetura em nosso país são típicos desses povos, como as casas construídas com a técnica enxaimel, de estilo alemão. E as casas com porão e sótão, como fazem os italianos. Herdamos também dos diversos imigrantes costumes que passaram a fazer parte de nossa cultura, principalmente em relação à alimentação. Alguns pratos típicos alemães são chucrute, a broa ou pão de centeio e de salsicha. De influência italiana, nós temos a polenta, pizza e vinho. De influência árabe, nós temos o quibe, a esfirra e também temos a pasta de berinjela. Não podemos esquecer as influências japonesas, como peixe cru e os chás. Vamos agora conhecer mais um pouco das comunidades indígenas e quilombolas. Os povos indígenas são os mais antigos ocupantes do nosso Brasil e estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros. A maior parte deles está em terras indígenas, em diferentes comunidades. As terras ou reservas indígenas geralmente são demarcadas pelo governo federal e não podem ser vendidas. Nesses locais, a maioria dos indígenas está organizada em aldeias e vive de acordo com as características culturais do grupo e mantém seus usos, costumes e tradições. Os povos indígenas são muito diferentes entre si, embora haja traços comuns entre determinados grupos, como a língua que eles falam. A maneira de pensar, festejar, morar, de se alimentar e produzir constitui a cultura de um povo
que é transmitida de geração em geração. É fundamental respeitarmos a diversidade cultural de nosso país e reconhecermos o direito dos povos de manter a sua cultura e a sua tradição, principalmente dos indígenas, que tanto contribuiu para a diversidade em nosso país, assim como alimentos, palavras e hábitos que nós já aprendemos no início desse vídeo. As comunidades remanescentes de quilombos são formadas por pessoas que se definem como quilombolas. Eles têm laços de parentesco e procuram manter as tradições, as práticas culturais e a maneira de viver de seus antepassados. Os quilombolas são descendentes dos antigos habitantes dos quilombos, africanos que fugiram do trabalho escravo e lutaram contra a escravidão, além de homens livres, como indígenas, mestiços e brancos pobres. Para os quilombolas, a terra é um bem coletivo, ou seja, é um bem de todos, de uso comum, que pertence a toda a comunidade. O trabalho é realizado de forma conjunta e está ligado à agricultura e ao extrativismo, incluindo a pesca artesanal. A maioria das comunidades remanescentes de quilombos está localizada em áreas de antigos quilombos. Existem também aquelas que ocupam terras que foram compradas por africanos escravizados e ex-escravizados, recebidas por herança ou doação, ou as quais eles passaram a ter direito de posse por ocupá-las há muito tempo. Há comunidades remanescentes de quilombo em quase todos os estados brasileiros, principalmente nas áreas rurais, mas também ocupam espaço nas áreas urbanas. Viu quanta coisa legal você aprendeu hoje sobre a diversidade da população brasileira? Agora, com muita atenção, vamos fazer nossas atividades. Tchau, tchau!